Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Havíamos parado no parágrafo 278, na qual nós estudávamos sobre o nosso credo, né? E o parágrafo na qual nós estudamos era o parágrafo número 3, que falava acerca de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Agora, dando continuidade ao nosso estudo, vamos partir do parágrafo 4, da qual nós falaremos sobre o Criador. É um parágrafo bem extenso, mas vamos nos atentar em 10 parágrafos, né? Vamos deste início, falando sobre o Criador, até o parágrafo 289. Antes de começar a segunda parte deste parágrafo, que fala sobre a criação, obra da Santíssima Trindade. Nesta primeira parte deste parágrafo sobre a criação, né, o Criador, falaremos sobre a catequese sobre a criação. E para começar, vamos ao parágrafo 279, que nos diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Com essas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma estas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e depois da queda no pecado, da qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio nos resgatar. Né? Tudo isso se encontra no nosso símbolo, no nosso credo, né? Nos símbolos dos apóstolos, né? Que confessa a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E também está contido no Niceno Constantinopolitano, né? Aquele credo um pouco maior, na qual o mesmo acrescenta ainda mais em profundidade, né? Dizendo: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Esta é o acréscimo que este símbolo da fé em profundidade dá mais ao símbolo da nossa fé. Né? Agora, partindo do parágrafo 280, ele nos diz assim, né? Para início, né? Ele nos diz que a criação ele é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. E o começo da história da salvação, que culmina em Jesus Cristo, seu Filho. Né? Aqui eu vou lendo alguns trechos do parágrafo e explicando um pouquinho, tá? Como a criação é o começo da história da salvação, que culmina em Cristo Jesus, né? Ao longo dessa história da salvação, o primeiro desígnio de Deus é a criação, né? É o fundamento de todos os outros, porque se Deus não
não tivesse nos criado, não tivesse criado o universo, não teria sentido em falar na própria redenção da humanidade, né? Na própria redenção das suas criaturas. E não teria sentido falar na própria salvação que Jesus trouxe, né? Quando, quando este começo do projeto de salvação de Deus culminou, né, na vinda de Jesus, na sua morte, na sua paixão, morte e a ressurreição, né? Continuando, né, este começo da história da salvação, que tem o seu fim em Cristo, inversamente o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação, né? A vinda de Jesus Cristo é uma luz, né? É uma luz que ilumina esse projeto iniciado na criação, né? Interessante ver isso na genealogia de Jesus apresentada por São Lucas no seu Evangelho, em que o próprio Adão, né, primeira criatura, tem a sua luz no Cristo e não ao contrário, né? Por isso que Paulo chama Cristo de um novo Adão, né? É aquele que vai dar uma nova roupagem, né? No sentido de um homem salvo, né? De um homem redimido, né? Então a criação é a primeira manifestação do projeto de salvação de Deus, né? Mas o que ilumina a própria criação, né, é o mistério de Cristo, né? É a luz decisiva sobre esse mistério, né? É por isso que São João, ele vai nos dizer no início do seu Evangelho, no chamado prólogo de São João, e tem um trecho que diz que por Jesus, né, que por ele todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ele, né? Porque tudo foi feito para ele, né? Tudo foi feito para que Jesus cumprisse os desígnios de Deus Pai, né? E continuando nesse mesmo parágrafo, ele revela Deus, né? Essa luz, né, decisiva sobre o mistério da criação, né? Essa criação revela o propósito, né? Ele é ao mesmo tempo que é o fundamento, né? Ela revela o propósito em vista da qual, no princípio, Deus criou o céu e Deus criou a terra, né? Desde o início, né? Ou seja, desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo, né? Isso está lá como referência aqui no Catecismo, né? Está lá em Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 23, quando diz que a criação ela passa pelos sofrimentos em busca da liberdade, né, na glória, no reino dos céus, né? Então Deus, ele, no princípio, quando criou o céu e a terra, e tinha o desígnio de enviar o seu Filho Jesus para salvar a cada um de nós, tinha em vista a glória desta nova criação, né? Deste novo homem em Cristo, né? Que teria que passar por muitos sofrimentos, né? Para buscar ser livre do pecado e alcançar a glória dos céus, né? É o nosso objetivo enquanto estamos vivos por aqui, né? Porque Jesus é o centro, né,
desse projeto, dessa história de salvação. É ele que explica ou lança luzes sobre o mistério do ser humano, né? Sobre o mistério de Deus e sobre o mistério da criação. Deus, desde o início, tinha esse projeto no seu coração, né? De levar os seus filhos à glória eterna, né? Mesmo que eles precisassem passar pelos mesmos sofrimentos que o seu filho precisou passar para abrir as portas da salvação para cada um de nós, né? No parágrafo 281, ele nos diz assim, né? Por isso, as leituras da vigília pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação, né? Nós temos aqui nós falamos sobre a vigília pascal, né? Que é a vigília maior, né? Do sábado santo, né? Que celebramos à noite, né? Na qual nós celebramos naquela celebração linda e demorada a ressurreição do Senhor, né? A Páscoa do Senhor. E neste dia, somando com o Evangelho e os Salmos, e mais a segunda leitura, consideramos ler de 9 a 10 leituras, né? Tirando o Evangelho, são 9 leituras, né? 7 leituras da criação, mais o Salmo e mais a segunda leitura, né? E aqui nós temos leituras que nos mostram, né, a criação de Deus, né? Tratam juntamente com o Salmo do mistério da criação, né? Vamos passear pelas leituras de Gênesis, né? Pelas leituras do Êxodo, do profeta Isaías, né? Isso intercalado com salmos ou cânticos, né? Relacionados às profecias de Isaías, ao livro do Êxodo, né? Dando continuidade no livro de Baruque, o profeta Ezequiel, né? E combinando na segunda leitura, né? E isso nós temos na nossa liturgia ocidental latina, né? E da mesma forma, na liturgia bizantina, o relato da criação, né? Constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para batismo seguia o mesmo caminho, né? Então a doutrina sobre a criação, né? Ela também faz parte do itinerário de formação do discípulo missionário, né? Tanto na liturgia bizantina do Oriente, quanto na liturgia na qual seguimos aqui, a latina do Ocidente, né? Por isso, portanto, nestes 3 primeiros parágrafos, né, nós vemos que a criação, né, é o fundamento, né, deste desígnio de salvação de Deus para com os seus filhos, né? É o começo, né, da história da salvação, né? E isso na prática nós vemos nas leituras, né, da vigília pascal, né? A igreja dá essa importância, né, de mostrar aos seus fiéis na assembleia do amor de Deus que Deus teve por cada um de nós, né? Neste projeto histórico, né? Pela salvação da humanidade, né?
E aqui nós daremos também no parágrafo 2, o 282, o início da primeira parte, né, deste parágrafo relacionado ao tema do Criador, na qual falaremos um pouco sobre a catequese, né, a catequese sobre a criação. E neste parágrafo 282 ele nos diz assim: a catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos e para onde vamos? Qual é a nossa origem? Né? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe, né? Justamente essas perguntas, né? Qual a nossa origem, né? Para onde iremos, né? Qual o nosso fim, o nosso destino, né? É justamente a essas perguntas presentes durante a humanidade, né? Na história da humanidade, ao longo das religiões professadas por essa humanidade, pelos diversos momentos do tempo, né? Que a catequese sobre a criação se propõe a responder, né? E nada mais fidedigno do que a Santa Igreja Católica para nos trazer uma luz, né? Sobre essas questões humanas, né? Acerca da nossa fé, da nossa busca pelo conhecimento da verdade, né? As duas questões, né? Continuando o parágrafo, as duas questões da origem, da nossa origem e do nosso fim, elas são inseparáveis, né? São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Né? Falando sobre essas questões da origem e do fim, elas são inseparáveis, né? Porque se Deus criou o universo é porque ele tinha um objetivo, uma finalidade, né? Nós apenas não perguntamos sobre o começo, né? Mas também perguntamos sobre o nosso fim, né? O nosso destino, né? Como viemos parar aqui e para onde vamos, né? O que estamos fazendo aqui, né? Como será o nosso término, o coroamento da nossa vida, né? Ou até mesmo a destruição da nossa vida e de todas as coisas, né? Queremos ver o que a fé, né, tem para nos falar sobre isso de alguma maneira, né? A criação, o início e o fim de todas as coisas, né? Elas são duas questões, né, que são complementares, né? Não queremos saber apenas de onde viemos, né? Como surgimos, né? É muito mais do que simplesmente dizer para nós, né, que viemos do ventre de nossas mães, né? Ou de que o óvulo foi fecundado, né? A pergunta é muito mais profunda do que isso, né? Mas também a profundidade em busca das respostas, né? Você vai para o outro lado da vida, né? Que é o nosso fim, né? Queremos também saber para onde vamos, qual será o nosso destino final, né? Muito além da morte, né? O que acontecerá depois que nós partimos desta vida, né? Será que encontraremos algum ser transcendental como Deus, né?
como será esse encontro, né? Enfim, são questões que a humanidade ainda continua a buscar respostas, né? E que a Igreja nos convida, a Santa Igreja de Cristo nos convida a encontrar essas respostas, né? Por meio da fé e da razão, né? Na própria sabedoria divina, né? Contida através do Sagrado Magistério, da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, né? Da qual tão bem o Espírito Santo derrama a sua luz, né? Para que cada um dos seus membros, né, possam cada vez mais adquirir o conhecimento, né, e ir respondendo às suas dúvidas, né, através do verdadeiro caminho, né, da qual Jesus Cristo nos deixou, né. E o Espírito Santo irá nos ajudar com isso, né. São questões, né, decisivas para nosso sentido, né, e a nossa orientação durante a nossa vida e para o nosso agir, né. Essas questões da origem e do fim, né, elas são inseparáveis e decisivas. Porque se Deus não existisse, né, tudo seria permitido, né. Nós não teríamos mais critérios para saber o que é o bem e o que é o mal, né? Então não são necessárias, né, responder a estas perguntas, né, encontrar sentido nestas perguntas através das respostas que nos foram reveladas por meio do Espírito Santo, né, para que essas respostas, uma vez decisivas na nossa vida, elas irão nos levar por caminhos, né, por caminhos de verdade, né, irão nos fazer encontrar um sentido para a nossa vida, né, irá mudar nosso jeito de agir, né, para conosco e para com o mundo a qual nos cerca, né, irá nos fazer aprender a viver as realidades, né, que nós estamos vivendo e as que virão, né. Parágrafo 283, ele nos diz assim, né, sobre a questão das origens do mundo, né, e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente o nosso conhecimento sobre a idade e as dimensões do cosmos. O devir, né, a mudança, a transformação das formas vivas e o aparecimento do homem. Esta afirmação é de muita importância, né, que o catecismo aqui nos traz, né. Em meio a tantas oposições na qual a história tem enfrentado, né, em relação à fé e à razão, né, a religião e a ciência, né, a fé católica, ela, partindo do pressuposto que tanto a fé quanto a razão, elas mostram que são, né, como diz São João Paulo II na sua célebre frase, a fé e a razão, elas são como duas asas, né, que pelas quais o entendimento humano, né, ela alcança voos maiores, né, em busca da verdade, né. Elas são inseparáveis, né. Uma é necessariamente independente da outra, né, para buscar o conhecimento do alto, né. Então não pode haver contradição entre a verdadeira ciência, né, e o verdadeiro conhecimento da fé. Porque a razão humana é apenas uma só, né. A verdade
humana que busca a ciência é apenas uma só. Né? O verdadeiro conhecimento, a busca pelo conhecimento da fé é apenas uma só. Ou seja, encontraremos apenas uma verdade que é Deus. Né? A ciência encontrará apenas uma verdade que é Deus. Né? Os seus caminhos, as suas revelações, né? Suas pesquisas. A nossa fé encontrará resposta somente naquele que é verdadeiro, né? E eterno, que é Deus. Né? Aqui o nosso catecismo ele faz um verdadeiro elogio, né? Ao trabalho científico, né? Que nos enriqueceu magnificamente o nosso conhecimento, né? Durante todos os tempos, né? Sobre a idade do universo, sobre a idade do nosso planeta, né? A idade dos fósseis que nos revelaram criaturas antigas e monstruosas que habitaram o nosso planeta, né? A idade dos animais, né? A história crescente do reino animal, vegetal e mineral. Pesquisas que nos trouxeram a grandeza deste mundo muito além do planeta Terra em que vivemos, né? As galáxias, né? O Sol, a idade do universo, o universo por inteiro, que há muito que se descobrir, né?